Pastorzão, o senhor pode ficar bem à vontade, tá bom? Essa igreja já te conhece, já conhece seu trabalho, já conhece esse ministério. Não é a primeira vez que as motocicletas entram aqui nesse templo. Eu gostaria muito de ser o pastor que quebrou esse paradigma, mas aqui é difícil quebrar algum paradigma depois de Arídio Barreto, né? Então eu me contento em ser o segundo, já está bom demais, né? Eu e o lá da PIB de Mogi somos segundo. Isso, está na benção. Graça e paz. Amém. A paz de Deus. Amém. A paz do Senhor. Amém. E para nós batistas, boa noite. Graça e paz, irmãos. Que alegria. Cadê o irmão do teclado? Irmão, por favor, vem aqui. Que coisa, que equipe maravilhosa. Por favor, meu irmão, um dó. Não fica... É dó? Maior. Menor. Cara, eu sempre quis fazer isso. Cara, eu estou até emocionado. Uma salva de palmas. Mano... Eu sempre quis fazer isso, Manu. Eu vejo uns vídeos e eu falo, cara, que bagulho doido, mano. Eu quero fazer essa parada aí. Obrigado, irmão, era só isso. Tá bom demais. Obrigado, mano. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Vicente. Para quem me conhece, eu continuo sendo o pastor Marcos Vicente. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Eu quero agradecer de forma muito especial ao Manu. A gente tem conhecido esse amigo, esse irmão, e a gente vai ficando fã, vai admirando as competências, as qualidades de um homem que está tão próximo de nós, tão perto de nós, e que nós podemos aprender. E aprender é tão bom, irmãos, faz tão bem para nós, enriquece as nossas vidas. Então, eu quero, com muita sinceridade, agradecer ao Manu, um homem com muitas qualidades, mas que nos recebe, nos acolhe, e acaba nos abençoando também. Ao final do nosso culto, porque é um culto, irmãos, não é? A gente louva a Deus, a gente... se tirar Jesus daqui, não tem culto, irmãos. É a mesma coisa que tirar Jesus do abençoados. Ainda eu falava isso hoje. Se tirar Jesus do abençoados, acabou o abençoados. Vira qualquer coisa, menos o abençoados. A gente está aqui por causa de Jesus. E é o nosso culto. Talvez de uma forma não tão convencional, não tão formal, mas modelos são modelos, né? Modelos. O que importa é a essência, é o princípio. O que importa é Jesus. E Jesus sendo o centro, está tudo certo. Até para andar de moto, está tudo certo. Olha, ao final, quem quiser adquirir essa camiseta, vem aqui, meus irmãos queridos, mostrem aqui a camiseta, vem Bueno, vem Mauro, vem André. Essa turminha aqui, é a turminha aqui do Alto Tietê, nossos irmãos, a gente tem uma base aqui no Alto Tietê, então quem quiser adquirir, essa é a maior que tem, é para ficar bem visível. Você pode procurar ali na mesinha, e nós vamos ter algumas, caso você queira adquirir, tá bom? Estamos também acompanhados pelas nossas queridas irmãs. Por favor, minhas irmãs, fiquem em pé. Venham aqui à frente, assim, somos conhecidos e reconhecidos. O Mauro tem família aqui, né, Mauro? Né, Mauro? Você tem familiares aqui, né? Da igreja? Não. Da região, né? O Mauro é da região, então esses irmãos estão nos acompanhando. Glorifique a Deus com uma salva de palmas. Isso. Obrigado, irmãos queridos. Deus abençoe. Bom, são 7h05. Eu vou dar uma acelerada aqui, mas não é muito não, viu, irmãos? Então, de boa, fica tranquilo aí que o bagulho é doido. E tem uma noite toda aí. Amém? Amém.
Amém. Eu quero responder a 3 perguntas para você nessa noite. A primeira pergunta é por quê? Por que vocês fazem isso? A segunda pergunta é o que vocês fazem e como vocês fazem. Então eu quero mostrar alguns slides para vocês, e a primeira eu já quero responder. Por que vocês fazem isso? Por causa de Jesus. Nós queremos que Jesus volte logo. É isso que a gente quer. Porque eu tenho 60 anos, irmãos. Eu trabalho desde os 12 anos de idade, no regime de CLT. Eu já sou aposentado. Se você não é aposentado, manão, você está ruim, porque você não vai se aposentar mais. Doa a quem doer. Vai ser muito difícil. Porque para cada ano você precisa trabalhar mais 2. Mano, você vai estar com 90, bem velhinho, e vai se aposentar. E eu louvo a Deus, porque aos meus 60 anos, que eu tenho hoje, corpinho de 60, eu louvo a Deus pelo que Deus tem permitido eu fazer. Eu sou muito grato a Deus. Eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos de idade. Eu era rimo de família. Como se não bastasse, eu tinha um irmão de 9, um irmão de 6, aí seguindo a lógica, 9, 6, não, o de 3 tinha morrido. Eu tinha um bebezinho de poucos meses, uma irmãzinha. A mulher naquela época, há 48 anos atrás, não estava no mercado de trabalho. Quando muito, ela era bordadeira ou costurava coisas para a vizinhança. E minha mãe deu um duro danado e nós passamos muita necessidade, muita necessidade. Mas eu comecei a trabalhar bem cedo, com 12 anos de idade, até porque eu precisava trabalhar. Eu estou querendo me apresentar para vocês, aí depois nós vamos ver algumas telas, tá bom? Para vocês saberem um pouco da minha história, quem é você, como que você chegou aqui. Então essa foi minha origem. O que eu me lembro é de muita necessidade. Eu tinha tudo para ser um daqueles homens todo traumatizado, todo complexado, de mal com a vida, aprontando um monte de coisa, mas Deus foi bom comigo. Próximos dos meus 20 anos, Deus enviou um anjo na minha vida. Quem crê em anjo aqui? Deixa eu explicar. Construíram alguns sobrados na minha rua, sobrados de qualidade, né, perto do que a gente morava, e foi morar uma família. E aquela família viu como nós passávamos necessidade. E aquele homem, aquele esposo, né, da mulher, chegou para a esposa dele, conheceu minha mãe e falou: olha, está aqui uma carta de apresentação, fala para o seu filho ir no Banco Itaú, fazer lá o teste e tal. E eu com aquela carta eu fui no Banco Itaú. Irmãos, a psicóloga me reprovou. Ela falou que eu não tinha perfil para trabalhar numa instituição financeira. Eu voltei para casa, ok. Depois de alguns dias, a esposa desse homem soube, através da minha mãe, e aquele esposo daquela mulher falou: não, pode voltar lá, procurar a psicóloga tal. E eu fui. Irmãos, aquele homem, ele era o chefe das psicólogas. Falou: vai trabalhar comigo, para mim serve. E não tinha quem. Eu posso falar? Não. E eu trabalhei durante 28 anos nessa instituição, na qual a psicóloga falou que eu não tinha perfil. Respeito tudo, mas quando Deus quer, irmãos, não tem quem fale não. Não tem, irmãos. A minha vida mudou. Ali eu fiz 2 faculdades pagas pelo Banco Itaú. Pagas, 100% pagas pelo Banco Itaú. Porque eles viram potencial na minha vida e investiram em mim. Eu trabalhei 26 anos. Me casei no Banco Itaú. Constituí família no Banco Itaú. Lá eu tive o meu primeiro filho e o meu segundo filho.
recém-casado com 3 anos, já com o nosso primeiro filho, uma crise conjugal. Eu morava na Vila Carmozina, que era onde dava para nós morarmos, e sem problema nenhum. Ali na Serra de Santa Marta, uma quadra para cima ali de uma comunidade. Eu era amigo dos caras. Já cheguei e comprei um jogo de meião para o time deles. Mano, os caras me viam, me tratavam que eu era novo, né? Ficava fora o dia todo, irmã. Tinha que entrar na coletividade, porque tinha que fazer amigo. Mano, os caras me viam, vem cá, bro, né? Fiquei amigo dos camaradas. Crise conjugal. Vamos nos separar. Tinha um bom trabalho. Minha esposa também trabalhava no Banco Itaú. Crise conjugal. Vamos nos separar. E eu tinha aprendido uma coisa que, quando eu tinha uns 18 anos, eu fui numa igreja de crente, que é como eu chamava antes. E lá, o pouquíssimo tempo que eu estive lá, algo ficou gravado no meu coração, que casamento era uma coisa muito séria, e que você tinha que lutar para que seu casamento permanecesse. E nessa crise, isso ficou muito forte no meu coração, e eu estava relutando em me separar, em descontinuar o meu casamento. E eu achei uma biblinha, espadinha, sabe aquelas biblinhas? Porque antes era difícil você ter Bíblia, irmãos. Essas grandonas, era muito caro. Hoje, eu estava contando, eu devo ter umas 30 Bíblias. Eu nem leio tudo isso. Eu nem leio Bíblia no papel. Vai no computador, no celular, você tem 5 traduções, 5 versões. Tem umas 30. E eu abri a Bíblia, irmãos. E caiu na história de um cara, que você vai saber quem que é, que ele estava passando uns perrengues tremendo. Cada vez que ele dava um passo, ele afundava mais. Cada vez que ele tentava alguma coisa, a vida dele ia mais para baixo. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Que foi lá no mar, afundou. Quem? Não, eu estou falando lá do Antigo Testamento, que a baleia. E isso, eu li a história de Jonas. Irmãos, o Espírito Santo falou assim ao meu coração, e eu creio que foi o Espírito Santo: você está longe de mim, eu queria que você voltasse. Aí já veio aquele bagulho doido que crente tem, né, irmãos? E eu pedi para minha esposa ler o mesmo texto. Ela leu, é uma história bem interessante. Essa é a diferença de quem tem o Espírito e quem não tem o Espírito. É uma história bonita. Aí eu falei para ela, vamos procurar uma igreja de crente. Ela também não muito satisfeita em a gente tomar o caminho da separação. Ela falou, vamos. E eu me recordo que naquele final de semana, eu peguei o controle, pastor Manu, e fiquei zapeando a TV. Só tinha canal aberto antes. Não é, irmãos? Era Record, Manchete, Bandeirantes, né? E um falava de enriquecer, o outro falava de cura. Eu falei, eu queria algo que... Eu não entendia nada de evangelho, não entendia nada. Mas eu queria algo que alimentasse a minha alma. E aí, em um belo momento, eu encontrei um pastor gordinho, gente boa, todo gordinho é gente boa. Pastor, então, é uma maravilha. E ele estava sentado, muito sóbrio, muito sereno, muito tranquilo, falando da palavra de Deus. Eu falei, uau! Acabou o programa e não deu para anotar o endereço, nem a igreja. E há 40 anos atrás, o que nós tínhamos de mídias digitais, irmãos? Páginas amarela. Mais ou menos eu vi que era na Joaquim Távora. Aí toca eu ir na página amarela. Falei, bom, tem 2 igrejas lá. Vamos nas 2, a gente vê onde está o pastor gordinho
E a gente fomos em uma, perguntei, tem um pastor gordinho? Sim. Não tem. Falei, tem outra igreja. Aí eu e minha esposa fomos lá, tem um pastor assim, gordinho e tal? Tem, mas ele não está aqui hoje. Eu não acredito, mano. Que miséria. Mas sentamos embaixo da galeria, ali na Igreja Batista de Vila Mariana, na rua Joaquim Távora, quase nos últimos bancos, como todo visitante faz, né? Fica lá no fundão. E aquele dia, o pastor Ox Ximenes, pastor que foi pastor lá na PIB de Santos, pastor muito conhecido da nossa denominação, ele já era velhinho naquela época, irmãos, esposo da irmã Zaira, velhinhos, irmãos, ele pregou naquela noite, e eu e minha esposa, ao final do culto, viemos até a frente, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu tinha algumas competências em função da minha vida profissional, e os pastores reconheceram que eu deveria ser indicado, porque eu tinha um chamado, eu nem sabia o que era chamado, né? Falei, mano, se isso é bom, estamos juntos, pastor. E eu fui para a faculdade, fiz a minha faculdade, fui consagrado, trabalhei em algumas igrejas, e na última igreja que eu estava pastoreando ali em São João Clímaco, eu comprei uma moto custom, desse modelo de moto assim, e aí eu conheci 2 rapazes de motoclubes, e aqui começa o abençoados, ok? Estamos juntos? Me conheceram um pouquinho? Irmãos, eu costumo dizer que se eu contar um pouco da minha história, até o cavalo do carroceiro chora, porque a gente passou muita necessidade. Não passamos fome, não, mas muita necessidade, muitas necessidades. Mas Deus, quando eu olho agora para trás, eu vejo que Deus estava cuidando da gente, sabe? Que Deus estava conduzindo, já abençoando nossas vidas. Eu tenho clareza disso. E eu conheci então duas pessoas ligadas a motoclube. Interessante, os 2 eram desviados, conheciam o evangelho e cada um era de um motoclube. E nos tornamos amigos, e eles foram me apresentando esse ambiente de motoclube. Minha vida, basicamente, irmãos, era um tripé: trabalho, família, igreja. Família, trabalho, igreja. Era isso, minha vida era isso, não tinha mais tempo. Porque o cara que trabalha 15 horas por dia dedicada por trabalho, né? A gente sabe muito bem disso. Igreja e família. Mas eu comecei o pouquinho tempo que sobrava, a frequentar esse ambiente de motoclube. E eu comecei a ser muito bem aceito e querido nesse ambiente de motoclube. Estou acabando, viu, Manu? Estou acabando os primeiros 50 metros. E eu comecei a ser muito bem acolhido e recebido, e as pessoas começaram a me querer muito bem. E eu já estava entendendo que o meu ministério naquela igreja estava se findando, e eu deixei aquele ministério, e aí aquele tempo da igreja eu comecei a dedicar ao abençoados. E esses 2 irmãos, comecei a dedicar ao ambiente de um motoclube. E esses 2 irmãos, eles falavam assim para mim: pastor, Deus tem um clube para o senhor, Deus tem, né? Pastor, e tudo já está preparado. Eles eram de uma linha mais pentecostal, e eles têm esse linguajar, né? E eu era batista, e sou batista, né? Só para a gente se conhecer, não estou aqui querendo dizer uma coisa ou outra. E como todo bom batista, se Deus falou com você, Deus tem que falar comigo também, não é verdade? E eu deixei então essa igreja, e eu já estava bastante envolvido nesse meio de motoclubismo, e aí eu fui conversar com Deus. Falei: Deus,
estou deixando esse ministério na igreja, e o senhor sabe que eu dou trabalho, então é bom o senhor me dar trabalho, porque senão eu vou começar a tumultuar a vida do senhor. Deus me conhece, e eu também me conheço, né? Falei, Deus, cara, a hora que eu te vi, achei que fosse o Rafael, mano. Você é irmão gêmeo dele? Eu sei que é. E aí eu entendi que Deus queria que a gente começasse um ministério. E é muito interessante, irmão, porque quando eu realmente assim, eu falo eu, né, para vocês entenderem, que eu entendi, veio o nosso brasão montado. A mão, capacete, nuvem, veio, o desenho veio, assim, não é nada, não, mas a ideia já veio, sabe? Eu falei, bom, então vamos começar. E aí nós começamos, a princípio, com 2, 3 pessoas, eu e minha esposa e mais uns 2, e hoje, depois de 2016, que nós começamos o Abençoados, nós já estamos chegando ao número de 200 integrantes. Aquilo que começou aqui na capital, nós temos em algumas cidades do estado de São Paulo, temos em Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro e outras localidades mais. E a gente agradece a Deus, porque eu tenho plena convicção, irmãos, plena convicção que eu estou no centro da vontade de Deus. E quando eu vejo um pastor, sério, é meio doido, mas sério, uma igreja que a gente conhece, abrir o espaço para a gente estar aqui, dando um testemunho de vida, falando de como Deus é bom, a gente entende que Deus está nesse negócio. A gente tem plena convicção disso. E nós começamos o Abençoados. Então eu quero falar do Abençoados a partir de agora. Pode ser? Pode? O que é o Abençoados? Então por que vocês fazem isso? Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Se tirar Jesus desse negócio, acabou a graça. É por isso que eu não me conformo, eu, pastor Marcos Vicente, eu não me conformo uma pessoa que tem uma motocicleta e acha que é para ele curtir, ir tomar cafezinho no restaurante tal. Cara, você não entendeu nada de evangelho, mano. Você não entendeu nada de evangelho. Não é a minha opinião, não, é a minha convicção. Deus não deu algo para você, porque, tadinho, ele merece uma motoca, ele está tão deprimido. Não, cara, Deus te deu algo para o louvor da glória dEle, para você usar para a glória dEle. E aí surge então o Abençoados. O Abençoados tem um propósito, e esses caras que andam comigo, fica muito claro o nosso propósito, porque se a gente perder nosso propósito, a gente perde a nossa essência. Então nós somos um grupo de irmãos, crentes em Jesus Cristo, que existe para glorificar a Deus e juntos levarmos a mensagem do Evangelho aos motociclistas em ambiente de motoclube, vivendo de forma a ensinar o caminho, e aqui propositadamente o caminho está em caixa alta e negrita, para que a gente não tenha dúvida de que Jesus é o caminho, o único caminho. Então levar essas pessoas até Jesus e assim fazermos novos abençoados. E aqui nós estamos dizendo fazermos novos discípulos de Jesus. E com isso nós criamos 2 hashtags. Hashtag não é bonito, irmãos? Não um termo, fala hashtag. Agora fala jogo da velha. Hashtag é muito bonito. Antes a gente falava jogo, hoje você falar isso é capaz de ainda ser alguma coisa de fobia, sei lá eu como é que chama. Que jogo da velha. Primeiro hashtag,
Sal fora do saleiro. Nós somos sal, mas o nosso ministério é fora do saleiro. A gente não é um grupo de louvor da igreja, a gente não é professor de EBD, a gente não é ministério de educação, a gente é um ministério de evangelização, ainda que a gente não use esse termo aí fora, porque é muito ofensivo. Eu quero te evangelizar. Cara, isso é muito ofensivo, não fale isso. Deixa a pessoa se interessar pelo que você faz, pela sua maneira. Deixa ele gostar de você. Não precisa falar, só faz. Isso é maravilhoso. Sal fora do saleiro. E o segundo hashtag, a gente acredita, irmãos, que em nós, sendo sal fora do saleiro, tem água aqui, hein? Como diz o pastor Irlande Pereira de Azevedo, para cada copo que ele bebe é meia hora que ele acrescenta na fala. Imagine uma jarra dessa aqui. Segundo hashtag, vocês conseguem ler? É isso, irmãos. Eu tenho a minha motocicleta. Aliás, eu tenho 2 motocicletas. Porque o pessoal costuma falar tanto que 4 rodas é melhor do que 2, que eu comprei 2 motos. E eu não tenho dúvida nenhuma que é Deus, irmãos. Nenhuma. É Deus. E a gente acredita que a gente, sendo sal fora do saleiro, a gente vai abreviar o retorno do rei. É isso que é a nossa teologia do abençoados. É somente nisso que nós estamos estruturados. E a partir daí a gente começa a fazer algumas coisas. E eu acho que você quer saber o que nós fazemos. Quem quer fazer o que nós fazemos? O que nós fazemos? Levante a sua mão aí. Não, deixa eu mudar. Quem não quer saber o que nós fazemos, continue com a mão abaixada. Quem não quer... já melhorou. Né? Então, como que é o nome do irmão que está me ajudando aqui? Raul? Augusto. Irmão, que bênção você, cara. Obrigado, viu, Augusto? Bom, esse foi o início do Abençoados em 2016. Foi numa igreja. Ali nós fizemos um evento e tivemos alguns motoclubes presentes, e ali nós divulgamos o início do Abençoados. Porque existem regras. Para você estabelecer um motoclube, existem regras. Não é a mesma coisa do que a pessoa abre uma igreja. Ele briga na igreja, arrasta mais 3, 4 irmãos, aí no quarteirão da esquina, ali no mesmo quarteirão, ele abre igreja Cuspe de Jesus. É isso que acontece. Não, motoclube é um negócio sério. E eu sei do que eu estou falando, não sei se você consegue entender. E nós fomos seguindo direitinho a cartilha. Começamos direitinho, né? Que mais? Augusto. Então hoje, onde nós temos grupos do Abençoados, pessoas já em Santa Catarina que estamos trabalhando, em Mato Grosso do Sul, as duas. E aqui não está ainda, e a partir de hoje, começa aqui algo muito focal, Espírito Santo. Né? A gente tem objetivo, é estratégico, né, irmãos? Entendem? Entendem, né? Crente. Então a gente quer chegar no Espírito Santo. Algumas regiões que nós estamos, o Abençoados está. Por favor, Augusto. Nós temos algo que é muito comum no ambiente de um motoclube para você conhecer, que é a questão de ação social. Basicamente, os motoclubes hoje eles são compostos de católico, e todo bom católico é espírita, porque ele não sabe o que é uma coisa e o que é outra, e é muito importante que não saiba, né? Para que ele
não descubra o que é uma coisa e o que é outra coisa. E dentro dessa linha doutrinária, a questão de ação social é muito forte. E nós fazemos ação social para estreitar o relacionamento, para encurtar os caminhos, para criar pontes. Ação social para nós não é um fim, é um meio. Não é, irmã? Isso, eu vi, irmã, que coisa linda. Ver esse grupo de irmãos é coisa... Eu até comentei com os meninos que nós estávamos ali fora. Irmãos, isso é um tapa em nós. Desperta. Tu que dormes. Então, a gente tem essa questão. E trabalhamos Lar Batista de Crianças, Recanto dos Avós, com a Cristolândia e outras instituições também. A gente tem um trabalho muito forte. Aqui para o Rio Grande do Sul, há 2 semanas, 10 motoclubes, aqui da região leste de São Paulo. A propósito, você imagina quantos motoclubes tem na região leste, extremo leste de São Paulo? É uma pergunta. Alguém quer chutar um número? Uns 10? Não, 10 se juntou para fazer essa ação. Pode colocar mais de 800 motoclubes. Você imaginava isso? Eu estou falando sério. Nós temos 120 igrejas batistas. 800 motoclubes? Sim. Nós temos mais de 800 motoclubes. No nosso aniversário, que foi sábado retrasado, é isso? No nosso aniversário, que tinha rock gospel, palavra de Deus e oração. Sabe quantos motoclubes tinham no nosso aniversário? Mais de 110. Todos não crentes. Eu não sei se eu já começo a pregar, mas em Apocalipse capítulo 7, verso de número 9, é um texto que, quando eu comecei a entender isso, falou ao meu coração e foi o divisor de águas. João vai ter uma visão. Irmãos, a gente precisa ter visão das coisas. Quando a gente tem... E aqui eu não estou falando de mistério, estou falando de coisa séria, entendimento, compromisso. João teve uma visão. E no 7, Apocalipse 7, 9 diz assim: e eis que eu vi uma grande multidão, das quais ninguém podia contar. Tinha gente para dedéu, vindo de todas as nações, povos, línguas, tribos. A hora que eu li a palavra tribo, eu não acreditei, porque eu já tinha entendido que isso era uma tribo. Falei, mano, que coisa doida. Sabe, quando o Espírito fala, mano, aquilo fez sentido para mim. Porque eu falo tribo, o que vem na sua cabeça? Tribo? Índio. Quando a gente está no campo da sociologia, a sociologia define tribo como um grupo de pessoas que tem uma cultura igual, a mesma cultura, tem costumes iguais, linguajar igual, vestimentas, em alguns não tem vestimenta, dependendo da tribo, né? Igual, isso é uma tribo. Motociclista é uma tribo, caminhoneiro é uma tribo, skatista é uma tribo. E João está dizendo que tinha um monte de tribo diante do Cordeiro. Estavam diante do Cordeiro, tribos, vindo de todas as tribos, povos. Eu falei, Senhor, que bagulho doido. Eu nunca tinha lido esse negócio assim. E o texto continua, e eis que estavam com vestes brancas. Eu falei, cara, eu não acredito, a gente usa preto. Esses que usam preto vão ser aqueles que vão estar com vestes brancas, na presença do Senhor. Essa foi minha oração. Então, ação social não é um fim, é um meio. A gente não é espírita, a gente é crente, tem que ser um meio. O que mais, Augusto? Por favor, me ajuda aí. A gente também é crente, a gente ora. Toda segunda-feira
nós temos um momento virtual, através do Google Meeting, aqui não é propaganda, aliás eu pago, não ganho nada. A gente paga no Google Meeting, mas temos um tempo entre nós, irmãos aí dessas localidades, onde nós oramos. E ali nós estamos declarando a nossa dependência a Deus. A nossa oração tem esse foco: Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Porque eu tenho idade suficiente para saber o que é depender de Deus, o que é precisar de Deus. Eu já sei o que é isso. O que mais, Augusto, por favor? E aí você vai convivendo com esses grupos, e como eu disse, a gente se relaciona com essas pessoas. Depois o Manu vai me dar uma aula de oratória. Eu estou andando muito e não estou parando no centro. Manu, eu sou meio... Depois você me perdoa desde já. Mas eu estava dizendo que com o respeito que a gente vai adquirindo, algumas coisas começam a acontecer. Eu já fiz mais de 10 casamentos de motociclista. A quem você confiaria um dos momentos mais importantes da sua vida, que é aquele momento da cerimônia religiosa? A uma pessoa que você tem confiança, que você entende que tem crédito e que é digno e que merece estar naquele momento celebrando aquele seu momento mais especial. De motociclistas, irmãos. Um deles, eu estava num carro de som. Eu falo que o bagulho é doido. Um comboio, a noiva num triciclo, e o noivo pilotando a motoca dele, e eu falando, tal, as coisas de Bíblia. Não tem conversinha fiada, não. Amar a sua esposa acima de todas as coisas, ela não é um prêmio para você, porque a gente trabalha muito com a figura do troféu no meio de motoclube. Ela não é seu troféu, não, cara. Né? Aqui o bagulho é responsa. E aí paramos, e eu falei: o Senhor aceita ela. Parou, aí eles se beijaram, e ela subiu na motoca dele, e continuamos o casamento. Chamado para orar em abertura de aniversário de motoclube. Sabe o que vai ter lá? Rock e bebida. Você iria orar? Eu vou. Muitas dessas orações aconteceram em bar, irmãos, porque motociclistas se reúnem em bar. E com isso eu estou pedindo que vocês orem por nós, porque a gente frequenta bar. A gente frequenta bar, irmãos. Então, se algum dia você vê um abençoado no bar, Senhor, não fala tenha misericórdia dele. Fala: Senhor, abençoe aquele homem, aquele irmão. E isso vai acontecendo. E as coisas começam a acontecer. Algum tempo atrás, eu estava num evento em Guarulhos. Esse evento acontecia semanalmente. E no nosso meio existe a figura do locutor. E essa pessoa me chamou de canto, e ela é do sexo feminino, e a gente toma muito cuidado para não termos nenhuma dificuldade. Eu fiquei muito preocupado, porque, né, às vezes a língua... Mas sentamos ali num banco, e ela falou: pastor, eu estou com câncer. Eu pensei que ela ia falar que estava com problema conjugal. Eu ia parar por ali, ia depois colocar a minha esposa no circuito e tratarmos de alguma coisa. Pastor, eu estou com câncer. Falei: vamos pedir ao papai. Oramos. Alguns meses depois, num outro evento, que era aniversário de casamento dela e de esposa, ela me chama. Algum de vocês estava lá em Guarulhos? Não, né? A gente já saiu de Taboão e fomos para Guarulhos. E quando eu estou subindo assim a plataforma do palco,
Ela falou: esse homem aqui orou por mim e hoje eu estou curada. Tinha ali uns 400 motociclistas. Houve um silêncio, fala sepulcral? Como que fala? Aquele silêncio, né? Porque fica... Eu falei: uau! Falei: mano, agora caiu de bandeja. Aí eu falei do amor de Jesus, falei: puxa, Jesus, né? Então vão aparecendo as oportunidades, porque o nosso negócio é relacionamento intencional. Sabe aquilo que às vezes você paga para participar de coisas, chamado RI? Isso, mano, Jesus já fazia isso. Você não precisa pagar. Isso tem que fazer, porque também só ficar estudando. Relacionamento intencional. Nós temos a intenção primária de nós nos relacionarmos. Continua, Augusto, por favor, que o pessoal... E a gente começa a conviver com todos os motoca, todos. Não temos problema, não temos dificuldade nenhuma. Meu Jesus, já é 7h40 e eu nem comecei a pregar. Deixa eu tomar mais um copo d'água aqui. Mas, enfim, esse é um pouco do Abençoados. Baseado nisso que nós falamos, alguma curiosidade sua, você tem alguma pergunta? Que às vezes você tem alguma pergunta e eu queria te ajudar, se eu souber. Mas não vai perguntar coisa teológica, porque aí o Manu responde. Coisas de motoclube. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Sim, minha irmã. Nossa, irmã. Nós temos assim um grupo de família, é autossustento. Cada um se sustenta. Esses dias eu tive a curiosidade de fazer um valor anual com gasto meu. Motocicleta, essas viagens que eu faço, dá mensal de 4.500 a 5.000 reais, mensais. Né? A manutenção da minha moto, só de trocar óleo aqui, é 1.500 reais. Isso uma. Às vezes, por ano eu faço as outras 2. Aí vai para 3.000 reais. Mas, então, respondendo a sua pergunta, irmã, esquece tudo que eu falei. O nosso sustento vem de Deus. Eu sou aposentado, como eu disse, minha esposa trabalha, afinal alguém precisa trabalhar, né? Vocês acreditam em milagre? Acreditam? Eu posso contar mais um milagre? Eu nunca falei isso. Eu quis sair do banco, dessa instituição financeira que cuidou de mim durante muitos anos. Eu estava cansado, eu já estava com um negócio em paralelo, estava indo muito bem. E meu diretor não queria que eu me transferisse. Eu nunca falei isso para ninguém. Eu falei: não, eu vou sair, me manda embora, é possível? Aí conseguiram mandar alguém embora a pedido do colaborador. Nunca tinham feito isso. E assim como essa coisa em paralelo estava assim, 6 meses depois ela estava assim. E aí eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Meu currículo era muito bom, não tenho dúvida disso. Mas eu tinha 41 anos de idade. Nosso mercado de trabalho não pega idosos com 41 anos de idade. E eu fiquei muito triste. E eu morava perto do Banco Itaú, ali na Avenida do Estado. Manu, eu nunca falei isso. Eu queria voltar para o Banco Itaú. Eu queria voltar. E eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu quero voltar para o Banco Itaú. E eu fiz algo que, num primeiro momento, talvez pareça algo dentro da nossa teologia, não faz muito sentido. Eu tinha sofrido um acidente de motocicleta, eu estava recém-operado,
Meu pé estava todo estourado, artelho e tornozelo, pinos e placas. E eu nem tinha começado o processo de fisioterapia ainda. Para vocês verem como o bagulho estava triste. Aquela semana batemos o carro. Sabe quando você fala, mano? E eu falei, Senhor, eu queria voltar para o Banco Itaú. Na história do Banco Itaú nunca aconteceu isso. Eu falei, mas como eu fui um monte de coisa pela primeira vez, eu fui o único que casou no clube de campo do Banco Itaú. Eu falei, então, Manu, eu queria dar 7 voltas. Não pelas 7 voltas, mas para Deus visse o que estava no meu coração. O Banco Itaú é muito grande, é um quarteirão ali na Avenida do Estado, muito gigante. Eu dei a primeira volta, eu não aguentava de dor. Sabe o que Deus fez, Manu? O que você acha? Eu tive uma gestação de desemprego, 9 meses desempregado. Eu não entrei no Banco Itaú. Então, quando eu falo, Manu, lá para os pastores, que meus 2 filhos trabalharem no Banco Itaú hoje, é Deus cuidando da minha família. Deus não me permitiu voltar para o Banco Itaú, Ele abriu a porta para os meus 2 filhos. E por competência deles, viu, irmãos? Porque hoje, não vai achar que o Banco Itaú, você manda, não tem mais isso. Não tem. Antes tinha. Mas, tudo isso para dizer que Deus cuida da gente. Então, respondendo a sua pergunta, irmã. Falei tudo isso para responder só uma pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? E o que aconteceu? Ao longo desses anos, eu sempre tive o desejo de que a minha denominação, e eu já vou, reconhecesse o nosso trabalho. Eu sou batista, sempre convivi com os pastores. Reconhecesse o nosso trabalho. E passados uns 4, 5 anos já da existência do Abençoados, o pastor Adilson, que era então executivo da nossa CEBESP, ele falou, Marcos, vem ser o nosso missionário. Então hoje eu sou missionário da CEBESP. Eu sou missionário, falo isso com orgulho, com honra, com gratidão, de boca cheia, porque eu orava por isso, irmãos. Eu orava por isso, conseguem entender? Eu queria isso. Existem 2 tipos de missionários. Como que é, Manu? Você vem para esse canto aqui e você olha para o outro, não é? Eu vou ficar bom nisso. Eu tive uma aula com o Manu, irmãos. Esse cara é muito inteligente. Existem 2 tipos de missionários na nossa CEBESP. O conveniado e o associado. A diferença entre eles é que o conveniado é sustentado financeiramente. E o associado não tem vínculo financeiro algum. E eu sou associado. E graças a Deus por isso. Deus. Então nós somos sustentados assim. Tá bom? Entendeu? Deus sustenta. Ser fiel sobre o pouquinho. E Deus vai te colocando sobre o muito. Sim, meu irmão. Qual que é seu nome? Maurício. Meu cunhado chama Maurício. A propósito, naquela época, eu coloquei ele no banco. Naquela época, ele se casou no banco, a esposa dele trabalha no banco. Naquela época dava para fazer isso. Sim. Corrija. A gente vê que o outro clube, eles são muito ricos, né? Então, eu queria perguntar se o irmão, se o grupo, vocês já passaram por uma situação de barra pesada, ou seja, que não foram aceitos em tal lugar, tiveram um problema, porque uma visão de leigo, a gente vê que o pessoal, às vezes, parece, ó, que a pessoa é barra pesada, mexeu com tudo, então parece que são muito ricos. Porque o povo não tem conhecimento, e saber se você já passou dessa situação, uma situação diversa, assim, de repente o pessoal, não quero vocês aqui, ou... Já passamos por alguma situação dessa? Não, porque a gente aprendeu entrar, ficar e sair. Existe sim a questão do respeito,
Então, nunca tivemos dificuldade alguma. A gente gosta de falar que a gente tem que ser o time da Portuguesa e do Juventus. Alguém não gosta do time da Portuguesa e do Juventus aqui? Todos nós gostamos da Portuguesa e do Juventus. Não, Tombense, eu estou começando a gostar do Tombense. Lá em Minas Gerais. Aliás, é o terceiro maior clube do estado de Minas Gerais. Acredite nisso. É que você não está vendo. Mas, irmão, nunca tivemos dificuldade. Sim, existe. Mas você tem que saber conviver e transitar nesse meio. Já tivemos, não diria dificuldade, mas dentro das igrejas, como, por exemplo, entra numa igreja, né? E a irmã que está lá na porta pergunta: o senhor quer uma oração? Mas a gente é motoclube. E as pessoas nos veem como motoclube, não como um bando de crente que se transveste de colete. Ok? Então nós somos motoclube. Só que nós temos uma fé. Nós temos uma crença, nós temos um objetivo. Boa pergunta. O que mais? Porque eu preciso pregar, irmãos. Pastor, eu posso contar uma piada? É piada de pastor, irmãos. Não tem problema nenhum. A igreja ia completar 100 anos. Não uma data. Quantos anos tem essa igreja? A minha igreja, eu sou membro... 61 com ele. Olha, a minha igreja tem 113 anos. É a PIB do Brás. A terceira igreja batista do estado de São Paulo. É a primeira, a segunda é a Liberdade, e a nossa é Filha da Liberdade. Mas a igreja estava completando 100 anos. É uma data festiva, irmãos. Uma data importantíssima. Até chamaram um pregador de fora. E aniversário de igreja é um negócio maravilhoso. 100 anos, então, começou com o conjunto do berçário. Aí veio o coral das crianças. Coral dos juniores. O coral dos adolescentes. Aí, para parar um pouco de coral, veio a banda... Tem nome a banda de vocês? Mas não era a banda de vocês, não. Era outra banda. Para quebrar. O culto começou 5 horas da tarde. Porque era um culto festivo. E isso já era 7 horas da noite. E não tinha nem chego o coral principal. Aí veio o coral feminino, o coral masculino, a outra banda, e aí veio o coral principal. E coral principal, assim, é um negócio muito interessante, porque são as pessoas mais idosas, que têm um pouquinho de dificuldade, até elas chegarem na plataforma, vai uns 10 minutos fáceis. Só vão cantar uma música, coloca 5 letras, 5. Para achar, isso já era 8 horas da noite. Meu irmão, se liga. 8 horas da noite, irmãos. E regente é um negócio... Porque ele fica assim, de costa para todo mundo, e pede para o cara do piano. Dó. Aí ele olha para o grupo do dó. Oh! Mano, ainda bem que tem poucas notas, senão... Passaram a palavra para o pregador, 8:45. O cara foi lá para pregar, Manu. Mano, e o Manu, meu Deus. Ele começou a pregar 8:45. 9:30, 8:50. Sabe quando você dá aquela reduzida no sermão e o pessoal do louvor até sobe para achar que vai? Que nada, ele só deu uma reduzida, meteu marcha. 10 horas. 10:15. Um irmão lá do fundo lá falou: amém, faraó. 10:20 já era metade do auditório. Amém, faraó, amém, faraó. 10:25 era o auditório inteiro. Amém, faraó, amém, faraó.
Ele terminou de pregar, 15 para as 11, o pastor presidente já pegou o microfone, despediu a igreja, e a hora que eles estão saindo assim, o convidado falou, o que é esse negócio de amém, faraó? Deixa meu povo ir. Então, meu irmão, antes que você fale, amém, faraó, eu vou terminar. Amém? Amém. Dito isso, eu quero restabelecer aqui a ordem. E eu queria pensar com vocês, com toda a minha simplicidade. Eu falo isso porque eu tenho conhecido o Manu, e é um homem muito competente. A gente fica muito intimidado. E falo isso com muito carinho, não é em estar aqui. Sabe o que o Manu fez? Deixa eu contar para vocês. Tinha só pastor, em Sumaré. Ele falou, quero 3 candidatos. E quem acertar, vai ganhar um doce, um chocolate, um negócio. Eu levantei. Mas eu só levantei para... Ele falou, vem cá, Marcos. Eu falei, mano... Aí eu fui lá na frente, 3. Aí ele perguntou para o primeiro, 1 ou 2? Eu nem sei o que o cara respondeu. Acertou. Deu lá um chocolate para o cara. Aí perguntou para o segundo, escolha do 1 ao 30, nem sei o que era. O cara falou um número, acertou. Deu um chocolate para o cara. O terceiro era eu. Aí ele falou, escolhe do 1 ao 25, nem sei. Eu escolhi um número. Ele acertou. Eu falei, mano do céu. Ganhei um chocolate. E eu não estou comendo chocolate, porque eu estou fazendo dieta. Mas eu dividi com todo mundo chocolate. Irmãos, o 2 era Novo Testamento. O número que foi escolhido era o livro de Judas. Eu nem sei o número do livro de Judas, você sabe? 26. E eu escolhi, sei lá, 25. Ele pregou no livro de Judas, no versículo que eu escolhi. Ou seja, se a gente tivesse falado 234, ele sabia e ia pregar no 234. Ele estava preparado para pregar em qualquer coisa. É doido, não é? Eu achei que falei, mano, esse cara me enganou. Esse cara usou a mão lá e... Não. Mas eu quero pensar com vocês, de forma muito rápida, num texto da palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 9, do verso 35 em diante. Antes que você diga, amém, faraó. Mateus 9, 35 e diante. Eu gosto de, assim, olhar para Jesus e ver em Jesus meu modelo para todas as coisas. Aliás, diga-se de passagem, Jesus, a pessoa de Jesus é a pessoa mais estudada, inclusive nos meios acadêmicos. Ele é mais estudado do que qualquer outra pessoa, inclusive nos meios acadêmicos seculares. Esses dias entrou para mim, sabe esses vídeos que entram no Instagram, assim, essas coisas rápidas? E estava a entrevista, perguntou, você é ateu? A pessoa, sim. E ele era o maior ateu. Já colocaram o texto? O pessoal é ligeiro aqui. Ele era o maior ateu do Brasil. Ele se apresentou dessa forma. Eu não sei quem era, porque eu não vi. E ele gostava de estudar pessoas. O que encantava aquele homem era estudar pessoas. As ações e reações de pessoas. E ele falou que estudou o temperamento, não sei o quê, de não sei quem. Só, cara, ele falou, eu estudei Jesus. E uma coisa que me impactou na pessoa de Jesus foi quando ele foi traído. E qualquer um de nós aqui, ao ser traído, nós desembainharíamos, palavra difícil, o que nós tivéssemos e iríamos contra o nosso
algoz traidor, porque ninguém tolera traição. E Jesus amou aquele homem. Com isso ele estava dizendo que ele estudava Jesus, e aquilo impactou a vida dele, porque ele não esperava aquela reação de um ser humano. Então eu gosto de olhar para Jesus e aprender com Jesus. Ele ser o meu professor. E eu quero ler esse texto aqui com vocês e tentar extrair algumas lições para nós nessa noite. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino. A propósito, somos um na proclamação do reino. Jesus ia aqui pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Eu olho para esse texto aqui, eu fico imaginando que Jesus era acelerado. Olha só, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinava, pregava, curava. Jesus parecia que engatou uma sexta marcha. E ele era muito acelerado, parecia que ele colocou um patins elétrico no pé, com combustão, e não parava. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, e eu quero dividir com vocês, olhando para a vida de Jesus, a obra missionária é dinâmica. Qual o modelo? Não tem modelo. Obra missionária é dinâmica. O que me faz lembrar de Amandinha. Amandinha é uma menina que mora... Qual que é aquela região desértica ali de Palmas, ali do Tocantins? Que tem aquelas piscinas. Jalapão. Eu e Cláudia fomos no Jalapão. Amandinha mora naquilo que ela chama de casa. Que para nós está longe de ser uma casa. Amandinha é uma criança de 12 anos, 11 anos. E ela é empreendedora. Amandinha é empreendedora. E ela fazia gelinho, sacolé. E ela vendia para aquelas vans que levam pessoas, né, lá no Jalapão. Jalapão, né? Porque às vezes eu confundo com Jaboatão. E ela vende, porque ela é empreendedora. Só que a Amandinha, ela é crente. Que coisa linda, irmãos. E ela não se contentava só em vender. Ela escrevia em papéis alguns versos bíblicos, e entregava para quem comprava o sacolé. Mas a Amandinha não se contentava só em escrever. Ela começou a parar o grupo de turistas, e turista é um bicho muito interessante. Ele filma tudo, não é? Ele fotografa tudo. E ela juntava as pessoas e orava, pedindo a bênção de Deus por aquelas pessoas, aqueles turistas. Aquilo deu um ibope tão grande. Amandinha era crente, era temente a Deus. E a obra missionária é dinâmica. Aquilo deu um ibope tão grande que entrou lá no SBT e aquela apresentadora, Eliana, chamou a Amandinha num domingo, onde a Amandinha professou o nome de Jesus como Senhor e único Senhor e Salvador da sua vida. E ganhou um monte de presente naquela tarde. A obra missionária é dinâmica. Nós tivemos conhecimento de uma pessoa que na época do seminário foi até nós, ela morava no Rio de Janeiro. Essa mulher tinha o ministério do bolo. Ministério do bolo, pastor. Deixa eu explicar para você. Ela queria falar de Jesus, mas ela não tinha desenvoltura. Ela não sabia ter ela tinha dificuldades em produzir raciocínio, mas ela sabia fazer bolo. Aí sabe o que ela fez? Ela começou a orar por uma vizinha dela
E semanalmente ela levava um bolinho simples na casa da sua vizinha. E é comum, quando a gente chega, a vizinha fala, vamos tomar um café, não é? Aliás, hoje eu tomei café com o pastor, mano. Não é só o café, tem a aula de barítono. Ah, não é barítono é de música. É isso aí. Aquela mulher não aceitava. Na outra semana, ela ia na mesma vizinha, com outro bolo, e entregava para ela. Aquela vizinha, vamos tomar um café? Não. Lá pela sexta, sétima vez, aquela mulher convidava a vizinha para tomar o café na sua casa. E aí lá na sua casa, irmãos, a obra missionária dinâmica. Aí ela orava pela sua vizinha. Senhor, abençoe a minha vizinha, que tem lutado com seu esposo, enfim. Ela orava, sabia o que era a sua vizinha. Vizinha após vizinha, ela foi alcançando para Jesus. Foram umas 8 vizinhas. Com um bolo, irmãos. Alguém que saiu da sua zona de conforto e por causa de 10, 12 reais por semana, 50 reais por mês, foi alcançando as suas vizinhas. A obra missionária é dinâmica. E nós temos que ser dinâmicos. Temos que ser dinâmicos. Eu olho para Jesus e vejo dinamismo. Eu olho e vejo. Eu não vejo Jesus, aquele cara, né? Contemplação tinha também, mas ele era dinâmico. E a gente precisa ver isso na vida de Jesus. Eu quero continuar aqui, lendo para vocês um segundo ponto, de forma muito rápida. Então, a primeira é que a obra missionária é dinâmica. No versículo de número 36, está ali, ó. O que diz ali, irmãos? Vamos ler todos juntos naquela versão? Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Nós temos sido chamados pelos estudiosos como a geração que coisifica as pessoas e personaliza as coisas. As coisas têm valor e pessoas não. Jesus via pessoas. Nós não temos visto pessoas, irmãos. Nós não temos visto pessoas. E nós precisamos ver pessoas. Jesus via pessoas. A gente precisa ver pessoas. E quando eu olho para Jesus, eu aprendo isso com o meu Senhor. Eu preciso olhar pessoas. Sabe o que tem acontecido comigo? Eu luto para que isso não fique na minha vida. Eu já vejo pessoas caídas, como nós temos na nossa cidade, e algumas vezes eu quero não me sensibilizar com aquilo. Aquilo quer exercer uma força na minha vida de que aquilo é normal, que a pessoa é responsável por aquilo, como se eu fosse diferente daquela pessoa. Eu não posso permitir que eu tenha esse sentimento, aquela pessoa, de negligenciar aquela pessoa. A gente precisa ver pessoas. E caminhando para o final agora. E aí eu não sei a sequência do culto. Eu acho que deixa meu povo ir, vai ser mais ou menos assim. Mas caminhando para a sequência de... Olhando aqui para a vida de Jesus, eu entendo que Jesus era movido por paixão. Paixão é um negócio impressionante, irmãos. Nós fazemos loucuras quando nós estamos apaixonados. Não é verdade? E aqui não é encontro de casais, não. Mas apaixonado é um negócio maluco. Teve uma outra vez que eu também me acidentei. Eu era namorado da minha esposa ainda. Nós éramos namorados. Eu orei muito, irmãos. Ela que orou pouco.
E eu fiquei em casa mais uma vez, só que essa eu tinha lá uns 26, 27 anos. Mas o problema foi no joelho, não foi no tornozelo, não. Abriram meu joelho, enfinaram um pino, porque eu tinha quebrado a tíbia e o perônio, fratura exposta, mas coisa, nada. E ela ia me visitar, irmãos, ela trabalhava o dia inteiro. E à noite, quando não tinha faculdade, ela ia me visitar. Paixão, irmãos. Paixão é um negócio maluco. Conta-se a história, já está acabando, né? Eu não estou falando. Que o casal, recém-casados, eles foram passear na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, naquela época ainda dava para passear. Se você for passear, não vá, porque vão te roubar. E eles foram passear. E quando a gente está apaixonado, irmãos, é um negócio tão lindo. A gente pega na mão um do outro, não é? Não é? Não é, irmãos? É. E eles estavam caminhando assim na Avenida Paulista. Eu já passei com a minha esposa na Avenida Paulista. A gente não tinha dinheiro, irmãos. A gente ficava passeando na Avenida Paulista. Misericórdia. E aí eles estão passeando e ela olha assim para o céu, né? E fala, que céu lindo. E o marido, recém-casado, apaixonado, nada se compara ao brilho dos seus olhos. Nossa, é um negócio que passaram uns anos, primeiro filho, nem chegou no segundo filho, já tinha alguns anos de casado, foram passear na Avenida Paulista, irmãos. Paixão, irmãos. Ele está andando um pouco à frente dela, passo mais acelerado, e ela para naquele mesmo lugar. E a hora que ela vai começar a falar, ele fala assim: eu acho bom você olhar para frente, senão você vai cair, vai quebrar alguma coisa e vai me dar trabalho. Jesus era movido por paixão, irmãos. E se eu e você formos movidos por paixão, as portas do inferno não prevalecerão. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Faraó.